Sejam bem-vindos a mais um Coach. Eu sou a Damaris Alfredo, sou coach especialista em liderança. Estou aqui com os meus amigos, Jeff Tolentino. Olá, sou Jeff Tolentino, sou especialista em produtividade, resultados e execução e ajudo líderes e profissionais a extravarem seu próximo passo através de um método comprovado com clareza de objetivo, prática simples e resultados consistentes. É um prazer estar com vocês aqui nessa terceira temporada, nesse terceiro episódio. Muito bem, Igor Fernandes. Olá, eu sou Igor Fernandes, sou coach especialista em propósito e direção clara. Eu ajudo pessoas que se sentem perdidas a encontrar mais sentido, e alinharem suas metas com a vida que elas pretendem viver. Pô, Muito bem, seja bem-vindo, viu? um prazer enorme. Dione, nossa coach internacional. Oi, gente, meu nome é Dione, eu sou coach de carreira e liderança. Eu ajudo profissionais a eliminarem a dúvida, saírem da estagnação e tomarem decisões seguras para alcançar o próximo nível. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Ao longo dessa temporada, nós falamos sobre o aumento das discussões sobre saúde mental, também falamos sobre os sinais que muitas vezes ignoramos e o impacto, né, tanto no trabalho, na liderança e no estilo de vida e no nosso bem-estar. Mas surge sempre uma pergunta muito importante: qual é o papel do coaching nesse contexto, né? A gente foi ali falando algumas coisas nos episódios anteriores, mas a gente quer deixar bem claro, né, que o coaching não substitui um psicólogo, não substitui psiquiatras ou qualquer tratamento de saúde mental. Acho que a gente deixou isso bem claro. No entanto, ele pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas a desenvolverem consciência, clareza, responsabilidade e hábitos mais saudáveis. Então, nesse episódio, nós vamos conversar sobre como o coaching pode contribuir para a construção de uma vida emocionalmente equilibrada. Tá bom? Então vamos lá, né? Primeira pergunta, eu vou começar com o Igor agora. Igor, na sua opinião, quando falamos de saúde mental, onde começa e onde termina a atuação do coaching? O que você acabou de colocar, né, que a gente já trouxe a questão de que cada um no seu quadrado, né? O coach ele traz a parte comportamental, ajuda através das ferramentas, através do desenvolvimento da clareza, essa parte, né, que a gente consegue trabalhar bem, né, e deve trabalhar nessa área, né? A gente não deve pegar a área do psicólogo, né, do psiquiatra que vai vir com conhecimento técnico, né, que eles têm. Então, eu acho que essa questão do desenvolvimento da consciência, da clareza, né, metas, hábitos, toda essa parte comportamental ativa, né, lembrando, coach é movimento, né, então toda essa parte comportamental ativa a gente consegue trabalhar bem. Legal, legal. O Jeff, você na sua experiência, você já pegou algum cliente que você precisou identificar que aquela pessoa ali, ao invés de precisar de um coaching, precisava de um acompanhamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico? Já aconteceu alguma coisa assim na sua experiência? Já. Já, inclusive, tem uma coach minha hoje que ela mesma reconhece que ela precisa de um suporte psicológico, né? É muito louco, né? Porque assim, eu já tive experiências dentro de outros processos de coaches comentarem que não tiveram a mesma experiência na terapia ou na psicologia ou com psicólogos comigo como coach, por conta da escuta ativa, né? Olha, Isso é doido porque você tem que tomar um cuidado. E, por exemplo, a experiência que eu tenho de ser um paciente, né, eu faço terapia há mais de 12 anos, então isso me ajuda, por exemplo, a entender em que ponto é a linha de corte, né? Qual que é a linha de corte que a gente pode ir, a gente não pode ir.
Mas eu já escutei relatos já, por exemplo, e não foi só não foram poucos, né, do coach ele se sentir mais à vontade em um cenário de coaching, né, num ambiente, numa sessão de coaching, do que numa sessão de terapia, né? Mas ainda assim, mesmo ele trazendo esse tipo de relato, a gente entende e explica de começo, né, aonde é a limitação, né, até onde vai o psicólogo, na nossa percepção, né, e a partir da onde vai o coach, né? Então a gente deixa muito claro para eles, né, que o coach ele pode, num primeiro momento, estimular a percepção, gerar reflexão, né, ajudar em identificar alguns padrões, né, que ele mesmo traz, né, principalmente definição de objetivo, quais são as escolhas que ele pode fazer, algum tipo de ação. Agora, quando ele começa a trazer cenários de ansiedade extrema, é aí onde talvez possa ser um sinal, né, da gente poder cuidar, assim, cara, talvez aqui vale a pena você buscar um psicólogo, né, porque, Hum. e geralmente esses sinais são atrelados a traumas que vêm do passado, né, por exemplo, eu ter vivido isso como paciente de terapia, isso me ajuda muito a trazer ou identificar esse tipo de padrão para poder separar de alguma forma. Mas acontece e é super importante deixar isso claro, porque para a pessoa, até às vezes o próprio coach ele entende que quando você deixa essa linha clara sobre o que o coach faz e o que o psicólogo faz, ele mesmo acaba trazendo, fala assim, puta, eu entendo que aqui não é uma sessão para um coach, mas eu tô tão à vontade que eu quero falar. E aí o cara traz. De verdade, eu não deixo, eu não interrompo ele, eu deixo ele trazer. Mas eu deixo muito claro para ele que essa situação tem que ser tratada por um profissional adequado, né? Para que ele Sim. consiga ter o suporte e a gente faça um trabalho a quatro mãos de alguma forma. Legal. Eu tive uma experiência, duas experiências de pessoas que me procuraram, né? Quando as pessoas me procuram para fazer processo de coaching, eu faço, é o nosso protocolo, eu acredito que vocês também façam isso, que a gente faz o bate-papo estruturado, né? Que é uma sessão gratuita para a pessoa também entender o que é o processo de coaching, e eu sempre deixo claro, eu vou entender se o processo de coaching também é para você. E aí, teve duas clientes que me procuraram e elas não estavam. Eu ouvi, entendi, mas não era o momento para o coaching. O que elas precisavam era de terapia. E eu indiquei para que fizesse a terapia. E O as duas, curioso uma voltou 6 meses depois, falando: Olha, agora eu estou pronta para o coaching, e realmente estava. E a outra voltou 2 anos depois. Agora eu estou pronta para o coaching. Falei, então, beleza. E aí a gente tocou o processo. Que você ia falar, Igor? o curioso é que quando a gente coloca, né, esse próprio limite, né, quando o coach coloca o próprio limite, reconhece e coloca para o coach o próprio limite, né, da onde vai o coaching, a credibilidade aumenta. Total. E não só a credibilidade, mas como o Jeff falou, o conforto ali, ele também aumenta e a pessoa acaba querendo dividir mais, né? Total. E ao contrário também acontece, né? Quando você não coloca, quando você não expõe esse limite, o coach percebe que você está entrando numa área que não é sua e o processo de coach perde valor, porque ele perde credibilidade, né? Sim. Ele acaba enxergando que você está tentando ser uma coisa que você não é, né? E essa cliente aí, 2 anos depois, foi muito interessante que ela, quando ela marcou a segunda sessão, ela falou assim para mim, eu acho que eu parei de fugir. Ela me escreveu uma cartinha, me entregou a mão. Eu acho que eu parei de fugir, acho que está na hora de me encontrar. Daí eu falei, não, tá, beleza. Aí marcou a sessão. Aí ela, quando terminou o bate-papo, eu falei, olha, eu vou montar a proposta para você. Ela falou assim, nossa, Damares, verdade, você vai montar a proposta? Dessa vez você vai montar a proposta? Eu falei, sim, eu acho que eu nunca vi alguém tão feliz por receber uma proposta de coaching, né? Aí eu falei, sim, eu falei, mas por quê? Ela falou, porque da outra vez você não quis nem montar uma proposta. Você falou que eu estava fugindo e que estava na hora de eu me encontrar. Aí eu entendi o porquê que ela tinha escrito o bilhetinho para mim. Ela estava me dando a resposta
de 2 anos atrás. E era terapia, que eu deveria procurar terapia. Aí ela falou assim: eu fiquei tão inconformada de você não ter feito uma proposta para mim, porque eu estava tão perdida que se você tivesse feito a proposta, eu teria fechado com você. Aí eu falei assim, mas não era seu momento. Ela falou, mas eu não entendia isso. Eu falei, olha, então, aí eu brinquei com ela, falei, um dia você vai gravar um vídeo falando sobre isso. Porque eu falei assim, porque veja só, se eu tivesse feito lá atrás para você, eu não teria te ajudado, eu não teria me ajudado e eu não teria ajudado o coach de forma geral, o coaching de forma geral. Eu falei, por quê? Você não ia resolver seu problema. Falei, eu ia ganhar o dinheiro. Ok. Falei, mas eu não ia resolver seu problema. Você ia sair falando mal do processo de coaching, mal dos coaches. Eu falei, o meu processo que mais dá certo é porque as pessoas me indicam. E você não ia indicar para ninguém, então ninguém ia ganhar. Falei, então é agora o momento, né? E aí ela ficou super feliz e ela entendeu, né? E aí hoje eu recebi mensagem de uma outra moça que ela mandou mensagem para marcar e ela falou assim: eu estou passando por esse momento profissional, eu estou na dúvida. Inclusive, eu fiquei pensando se eu deveria marcar primeiro com uma terapia ou marcar com um coach, mas como a fulana me indicou procurar você, estou procurando você. Aí eu respondi para ela, falei que bom que você está marcando, a gente vai fazer esse bate-papo. Falei, e se você precisar da terapia, eu mesmo vou te indicar, né? Porque também é o nosso papel de entender que às vezes a pessoa está tão sobrecarregada emocionalmente que ela não vai ter condições, né? Como o Igor colocou, o coaching é movimento, né? Ela não vai ter condições de entrar em movimento porque ela está precisando fazer essa descarga emocional, né? Desopilar, né? Você dá uma desopilada. É, E Muito comigo bom. aconteceu o contrário. Comigo aconteceu o contrário. Eu estava no processo de terapia e o meu terapeuta falou assim, não, agora você precisa resolver agora aumentar a tua régua. E aí você precisa agora de um processo de coaching. E aí me indicou o uau. coach. Olha, Olha que que legal, legal. tá vendo? Que massa. Isso mostra que as áreas podem ser totalmente integradas, né? Que não. Sim, é como a gente Verdade. vê isso muito, por exemplo, a gente vê isso com os coaches, por exemplo, a Muri, que é coach oncológica, o Doc também, que é médico e é coach, que o coach, trabalha no multidisciplinar muito bem, né? Você trabalha justamente isso, né? A pessoa tá lá, por exemplo, a pessoa que está num processo de burnout, né? Essas coisas todas, ela vai trabalhar a parte da ansiedade, a parte dos traumas, ou o que seja que está incomodando ela numa terapia ou num psiquiatra tomando remédio, essas coisas, mas muitas vezes também ela precisa mudar os hábitos, ela precisa ter um propósito, ter uma clareza e ter um objetivo para alcançar e que vai ajudá-la também a sair desse processo de saúde mental, de problemas de saúde mental. Então, acho que assim, o coaching, ele trabalha muito bem entre essas áreas, né? Sim, com Legal. certeza. Johnny, e para você, por que que muitas pessoas só percebem que estão sobrecarregadas quando já chegaram no limite? A gente volta naquilo que a gente falou, né, no outro episódio. Eu acho que, assim, muitas vezes a pessoa nem quando ela chega no limite, ela ela só vai perceber mesmo quando a bomba estoura. E aí é aquilo que você falou, é como o seu cliente que chegou ao nível de a esposa fala, olha, ou a gente resolve ou não vai dar certo, entendeu? E aí a pessoa procura ou quando estoura alguma doença física mesmo, alguma, né, uma coisa mais séria, às vezes, muitas vezes acontece, muitas vezes a pessoa tem um princípio de infarto, ou tem também que não seja um princípio de infarto, mas seja uma crise de pânico, é, então as pessoas vão buscar, aquilo, né, como a gente estava falando, às vezes a pessoa procrastina o buscar essa ajuda, não porque não acha que precisa, mas acha que dá conta. Aquela coisa do dar conta que a gente estava falando também. Ah, não, eu dou conta. Ah, só uma dor de cabeça. Eu tomo um remédio, passa e eu vou dando conta. Mas uma hora isso daí já não dá mais tempo, né? Já passou do limite, já. Ou você tá viciado no remédio e aí, tipo, né? Não Ou resolve mais, né?
não resolve mais, né? Não resolve mais. E assim, é muito. O coach, assim como a terapia, assim como um psiquiatra, quando você já está no nível já medicamentoso, a pessoa assim, é a mesma coisa, por exemplo, para você sair de um vício, por exemplo, a pessoa muitas vezes não tem, né, não tem essa noção, né, não consegue sair desse círculo vicioso que ela está, porque na realidade o burnout é aquele círculo vicioso também, né? Aquela coisa do tipo você ficar ali naqueles pensamentos, né? Que vão se juntando Repetindo. às situações, se repetindo, e você vai deixando as coisas acontecerem, vai deixando de dizer, vai dizendo sim para tudo, né? Vai dando conta de tudo. Então, Tem que dar e muitas conta. vezes a Dá conta. pessoa pois é. Mas a pessoa geralmente tem dificuldade de procurar, como a gente já tinha falado, as pessoas têm dificuldade de procurar, seja uma terapia, seja um médico, seja. Mas ó, eu vou falar uma coisa, você trouxe aí, eu fiquei pensando aqui rapidamente, e aí eu vou até ver se com vocês acontece isso também. Mas eu já percebi que as pessoas têm uma dificuldade em procurar ajuda psicológica, mas elas estão mais abertas a procurar o coaching, porque o coaching me É verdade. parece, né, que a crença estou fazendo, embora a gente sabe que tem muitas pessoas que têm crenças negativas em relação tem preconceito com o nome coaching, né? Mas as pessoas procuram, tem mais facilidade em procurar o coaching, porque no coaching eu estou fazendo coisas para melhorar a minha performance. E na terapia, mas eu acho que eu sou doido, né? Que eu tô com algum problema mental. Na minha experiência, no meu mundo, eu sinto isso, né? Eu lembro que há alguns anos atrás eu tive uma cliente que ela fez acho que uns 3, 4 processos de coaching comigo. E eu falava para ela, né? Falava, fulana, procura um terapeuta, você precisa de um terapeuta, né? O processo de coaching aqui, a gente já tratou isso, 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 isso. Ela falava, mas com você eu tenho escuta, com você eu consigo, com você não sei o quê, você me faz pensar, você me faz refletir. Aí ela arrumava, porque eu falava, mas o coaching a gente tem que ter um objetivo. Agora, então, é meu relacionamento. Aí vinha, vamos tratar aqui meu relacionamento. Aí agora é minha sociedade. Aí vinha a sociedade, né? E aí ela fez assim uns 4 processos de coaching e até que demorou, e eu fui trabalhando isso com ela, que o melhor lugar, não que eu não gostasse de estar com ela, mas para mim, eu sempre tive essa clareza que o coaching era um processo rápido, né? Então, a gente tinha ali uma meta, um objetivo, tratou, bora para outra coisa. E aí hoje ela faz terapia, né? Hoje ela tem o terapeuta dela, hoje ela faz terapia. Mas ela ficou porque ela tinha ela era uma das que tinha esse receio. Eu faço, e ela dizia com orgulho assim: tô indo para minha coach, vou falar com a minha coach hoje, sabe? Então, tô indo. E para terapia, não, para terapia era um negócio que para ela era pesado. Então, não sei no mundo de vocês, mas eu vi bastante isso daqui dentro da minha realidade nesses 13 anos aí de atendimento, eu vi bastante isso. Falando do Olha, eu coach. atendi uma pessoa. Desculpa, Pode falar. Gê. Não, não, pode falar, Ju. Eu atendi uma coach também que ela fazia terapia. E ela veio pro processo de coaching e tal, e assim, e ela falava assim para mim, todas as sessões, e ela falava assim para mim, olha, eu faço terapia não sei quanto tempo, mas você consegue me trazer reflexões que até hoje o terapeuta não trouxe. Então, Por conta talvez seja isso, entendeu? A gente consegue fazer pescar e trazer perguntas de reflexão para eles, que muitas vezes na terapia não tem, porque na terapia, assim, não sei como é que, né, cada um tem o seu. depende da linha, né? Depende da linha, exatamente. Então, assim, ela falava assim, nossa, ninguém nunca chegou a esse nível, entendeu? Ela falava assim, isso não era, né, que assim, a gente não vai questionar coisas do passado, essas coisas que a Vai gente fala. Mas filosofar, né? mas uma coisa, uma pergunta que a gente fazia, uma reflexão, ela ficava assim, falando, caramba, sabe? Tipo, eu só tô fazendo terapia há tanto tempo e assim, nunca cheguei nesse nível, assim. Achei engraçado essa fala dela. Legal. E você, É, Jeff? rapidinho, só para Uhum. complementar, eu sou um desses, né? Eu, quando fui procurar
minha terapeuta, minha psicóloga, eu procurei, primeiro de tudo, eu tentei entender as linhas, né? E depois eu fui com o que mais se alinhava comigo, e que era uma terapia mais ativa, que tivesse mais feedback e mais feedback, não digo nem feedback, mas ida e volta, né? Não apenas eu falar e eu sabia que não ia funcionar para mim, mas eu tinha essa clareza, né? E de repente as pessoas não têm. E aí quando chega no coach, e vê isso, né? Vê essas perguntas, vê essas reflexões que a gente, com as nossas perguntas, faz os coaches refletirem e pensarem, né? Aí para eles funciona, mas enfim, cada um na sua competência, né? Com certeza. Desculpa, Vai lá, Di. Jeff. Imagina, imagina. Cara, é, esse tema da onde o coach ele fica mais à vontade dentro do coach ou dentro da terapia. Eu vou dar um exemplo prático sobre isso, que eu acho que tem muita da questão de individualidade, individual mesmo, individualizado da pessoa que presta o serviço como coach. Acho que tem uma coisa da nossa formação, aí, não, mas eu tô falando da formação recente sua, né, que você tem outra formação também, né? Mas da Uhum, nossa formação do IGT. O ponto do não julgamento, isso ajuda em muito como regra, né? Se você aplica isso como regra, eu, isso é um fator super relevante. Já escutei já feedbacks de alguns coaches sobre o benefício que isso traz para deixar eles mais à vontade no processo. Só, cara, eu me sinto super à vontade aqui porque não tem julgamento. Não existe julgamento. E eu já escutei de escutar de pessoas falarem sobre experiências com psicólogos, por exemplo, que existe algum tipo de julgamento, querem dar um direcionamento, né? E as pessoas não, elas precisam, elas querem ser ouvidas. Por isso que eu falei a questão da escutativa. Elas querem ser ouvidas. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, minhas sessões de coaching, eu faço 1 hora e meia de sessão. Eu deixo os 30 minutos iniciais para escutar a pessoa. Só para escutar. Só para ouvir como é que foi a semana da pessoa, porque ela só quer lá e falar, né? Ela só quer dizer como foi, né? Às vezes sai tanta demanda ali que às vezes eles fogem um pouquinho da seara do processo em si, né? Mas isso, para mim, no meu mundo, ele ajuda em muito, porque isso gera confiança, né? Isso constrói uma confiança do coach comigo, né? E boa parte das pessoas com que eu atendo enxergam isso como um benefício, né? Pô, eu me sinto à vontade com você de trazer as coisas. E eu já escutei já também de eles não se sentirem à vontade numa sessão de terapia para falar o que tem para falar. Não, não me sinto à vontade, né? De novo, por isso que eu falei, é muito individualizado isso, né? sim. Às vezes não é nem pelo coaching ou pela terapia, às vezes é pela pessoa. Às vezes ela tem a conexão com a pessoa só pela escutativa, só por parar para ouvir, né? Essa coaching que eu comentei hoje mais cedo, sobre que tem o desafio da graduação, ela falou assim, ó, na primeira sessão que ela fez comigo, eu achei que eu não ia falar nada. Foi o que ela falou. Eu achei que eu não ia falar, porque esse processo dela tá sendo pago pela empresa, né? Não é pago por ela. Então, eu fiz o processo da diretora da empresa, eu falei, assim, ó, eu vou pagar o processo para essa funcionária, porque eu acho que ela precisa, eu acho que vai somar muito para ela. Aí, quando eu tive a primeira sessão com ela, eu achei que eu não ia falar nada para você. Eu achei que ia Uhum. nada. Eu me senti tão à vontade, e foi o que ela falou, assim, eu me senti tão à vontade que é a primeira vez que eu consigo falar algo nesta linha para alguém. Já ganhei o dia, eu já ganhei o dia. Só de deixar ela poder falar o que ela quer falar, entende? E aí você entende que ali, e ela como é uma pessoa de mais idade assim, né? Fora da nossa seara aqui, 58 anos, né? Então ela tem algumas crenças, né? Existem algumas crenças ali que acabam atrapalhando um pouquinho a trajetória dela. Mas é porque ela não tinha ninguém para poder falar, para poder ir lá e dizer algo,
entende? E aí, ó, por exemplo, nesse caso dela, ela está à vontade ali. E até este exato momento, ela não trouxe nenhuma demanda que me pareceu ser focada para a psicologia, né? Mas se aparecer, a gente tem que falar, né? Ó, tem que ir por ali, né? Teve um outro processo que eu fiz que o cara falou, né? Ele era um empresário também. Ele falou assim, ó, eu não me dei bem com terapia. Eu não me dei bem, né? Eu não me dei bem. Eu fico muito mais à vontade aqui tratar ou endereçar o que eu preciso do que numa sessão de terapia. É, Então, para a mim, é hora, muito individual. a hora que eu trouxe esse ponto, eu trouxe pensando assim, que as pessoas, não é nem a hora que elas estão na sessão, mas se elas pensarem em pedir ajuda, talvez passe, para quem já tem um certo conhecimento do que é o coaching, talvez elas pensem primeiro no coaching do que na terapia. Porque às Tá. vezes a terapia ainda tem alguns estigmas no sentido de saúde mental, de saúde Achar que é para emocional, louco, né? vai achar que eu, né? E aí, do que você está trazendo das pessoas se sentirem mais à vontade no coaching do que na terapia, eu acredito, e principalmente se for homens. Homens têm uma dificuldade maior de falar sobre as coisas do passado. Então, na terapia, porque a diferença da terapia com o coaching, a linha tênue da terapia do coaching, é exatamente o tempo, porque a terapia vai falar do passado, Uhum. né? E o coaching vai te levar para o futuro, né? Sim, sim. Então, e também tem isso, porque E muita muitas gente coisas. também não tem, muita gente também tem pressa. Eles não querem falar no passado, eles querem, Exato, olhar para o entendeu? futuro, porque o futuro é Entendeu? muito mais agradável do que, dependendo do que É. você tem de perspectiva. Para mim mesmo hoje, meu futuro está super agradável, porque eu estou pensando em um monte de planos de coisas que eu quero realizar. Aí a Então, pessoa, para olhar, não, esse negócio de terapia vai demorar muito. Tipo, e você aí fica olhar para anos na trás, coisas que eu tenho que terapia, consertar. Uhum. E para quê? tipo, Já anos ficou na lá, já terapia. Teve passou, né? uma, teve uma que falou para mim, que falou assim, ó, é, o problema da terapia é que não tem próximo passo. E isso vai muito da linha, né, Jeff? Porque, por É. exemplo, A minha eu tem, faço, a minha a tem, por minha exemplo. tem, A minha a tem. minha é TCC, a sua é TCC? Não Que sei. é terapia Mas tem A minha é próximo passo, eu não Gestalt. sei. comportamental, É. comportamental cognitiva. A minha tem, né? Uhum. Então, acho que vai muito da linha. Por exemplo, já na psicanalítica, né? Eu fiz, e para mim também foi muito boa. Mas tem os terapeutas, os psicólogos que são psicanalistas, que você chega lá, você fala, ele só ouve, né? Não todos, essa me trazia várias reflexões, que foi muito boa, mas tem uma linha que só ouve. Aí tem gente que fala, mas Uhum. para eu ir lá falar sozinha, eu prefiro não falar. Eu prefiro ficar em casa, Não, a minha né? fala pra Então, caramba, ela me provoca pra caramba, inclusive. já Você vai pra gostei. campo? Ainda ele fala assim, ó, ela fala assim, você vai pra campo, né? O que que você acha no seu trabalho de campo? Ela fala isso ainda. Muito bom, muito bom. Bom, Jeff, para você é assim, então, né? Como que o coaching ajuda as pessoas a desenvolverem autoconsciência? Autoconsciência. É, eu acho que o coach ele ajuda na autoconsciência, primeiro trazendo o autoconhecimento. Acho que é o primeiro estágio, né? Porque quando a gente pensa na pirâmide de desenvolvimento pessoal, né? A gente tem o primeiro passo, que é a gente ter o conhecimento, você depois ter autorresponsabilidade e depois você ter autoconhecimento. Eu acho que o coaching ele traz muito sobre autoconhecimento para preparar o terreno para a autoconsciência, né? Eu não sei se para você, Damares, tem a mesma coisa, se a autoconsciência ela anda junto com o autodomínio para você. Para mim, ela tem alguma relação, porque o autodomínio, o que que é autodomínio? É você poder dominar, né? Você racionalizar em um momento de emoção, né? Uma emoção muito É, forte, né? Raiva, ou o que quer que seja. E autoconsciência é você saber em que momento você está e quando agir, né? Eu escutei muito disso, acho que foi em psicologia mesmo, alguma coisa que eu li sobre, que é quando você reconhece nada a ver.
foi o próprio Jerônimo que falou, que é quando você assume que você está naquele papel que não é seu, que não é o seu normal, né? Isso é autoconsciência, né? Fala assim, ó, eu não estou bem hoje, não, você não vai falar com a minha melhor versão, né? E acho que para você chegar nesse nível de autoconsciência, você precisa se conhecer primeiro. E aí eu acho que o coach ajuda pra caramba, né? A gente estava falando mais cedo aí sobre as ferramentas, né, que o coach tem hoje de construção de identidade, com perfil comportamental, né? Independente se usa mais ou menos, mas Persona. ele é uma ferramenta para isso, né? A ferramenta de valores que você deu como exemplo, né, no teu processo. Então tem muita ferramenta que te dá autoconhecimento sobre como você funciona, né? Eu acho, por exemplo, sabotadores é uma baita ferramenta de autoconhecimento, né? Que é onde você saber qual é o que que te impacta e como você minimiza isso de alguma forma. Recurso e interferência, né? Você saber como você potencializa seus recursos e como você minimiza suas interferências. Acho que esse conjunto de informação, ele te ajuda demais na construção da sua autoconsciência, né? E como Uhum. agir ou como não agir. Então, eu acho que esse é o caminho, na minha opinião, o coaching ele tem essas ferramentas para te ajudar na construção do autoconhecimento que te leva ao próximo passo da autoconsciência, né? E talvez aí num próximo nível o autodomínio, que para mim é uma arte, você ter o Sim. autodomínio, você ter o domínio sobre as emoções mais fortes que você tem, mesmo assim você racionalizar em cima disso, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Você Pode perguntou falar. na definição do Goleman, né? Ele define inteligência emocional, aí ele define primeiro a autoconsciência e depois o autodomínio, né? Porque Isso. estão junto, mas né, primeiro você tem a Mas cada um tem autoconsciência. uma escalinha, né? Isso é. Você tem Tá bom. autoconsciência para você. Você precisa. Esse exemplo que você trouxe mesmo do Jerônimo. Ah, eu não estou bem. Agora que eu tenho essa autoconsciência que eu não estou bem, eu tenho autodomínio para eu não avançar no pescoço de alguém. Eu me É controlo, isso. sei de onde está vindo essa frustração, sei de onde está vindo isso daqui. Então, eu vou ter o autodomínio. É Legal. isso. Muito bom. Vou perguntar. Deixa eu ver. Vou escolher uma bem boa aqui, ó. Ainda bem que eu respondi agora, que bem boa não vem para mim. É que você foi falando sobre autoconhecimento também. Ah, Dione, para você, quais são as dores mais comuns que você encontra nos clientes de hoje? Nos seus clientes que você atende de processo de coaching? Eu acho que as dores mais comuns hoje é essa coisa do não conseguir parar, né? De estar sempre com a cabeça o tempo todo pensando, cabeça, né? Tá no trabalho, tá pensando nas coisas que tem que fazer em casa, tá em casa, tá pensando nas coisas que tem que fazer no trabalho, você não descansa, né? Não tem paz, né? Não tem um minuto de sossego na cabeça. Eu acho que uma outra dor também muito latente também a questão do balanço também, né? Que também está dentro disso que eu acabei de dizer, do equilíbrio entre a vida profissional e a vida é, pessoal, né? O profissional e o pessoal. E também eu acho que assim as pessoas ainda estão essa exaustão está trazendo muita reflexão das pessoas da onde elas estão, sabe? Se onde elas estão está fazendo sentido, sabe? Eu acho que tá muito alinhado tá muito nessa linha, assim. Acho que as pessoas, como a gente estava falando, né, dos 35 mais, né, que estava nessa correria de querer status e tal, e agora as pessoas começaram a se questionar se isso realmente faz sentido para a vida delas, sabe? Acho que tá tendo uma disruptura agora com essa nova geração, talvez, não sei, trazendo esse novo olhar, e aí as pessoas mais velhas estão começando, mas será que realmente o que eu faço é o que está certo, ou eles que estão certos em, sabe, ser mais descolados, né, não serem tão travados como a gente é, né, assim, nesse sentido de carreira, de ter uma linha específica, né, olha, não, tem que fazer isso, tem que estudar, tenho que me formar, tenho que ter uma carreira e galgar né, as cadeiras dentro da empresa, né, para ter um status, papapá, né.
Acho que está muito mais, essa geração nova está mais flexível, e isso está trazendo reflexão para a geração mais velha, sabe? Interessante, né? E aí isso tem tudo. Até porque isso está começando a sobrecarregar as pessoas mais velhas Sim, nas empresas, porque os mais novos ou não se comprometem tanto com o trabalho e acaba sobrando para quem está lá, ou entra e sai e o cara que está lá continua lá, é sobrecarregado o tempo todo, porque ele está lá é, segurando o rojão lá, entendeu? sim. É, e eu escuto muito, né? Como eu treino bastante líderes, eu escuto muitas pessoas falando: ah, mas a geração de hoje é geração mimimi, o pessoal é muito mole, o pessoal não sei o quê. Vem muito essa expressão, né? Não tem comprometimento com nada, né? E aí eu sempre falo, gente, uma geração influencia a outra. Se eles não estão querendo nada com nada, é porque eles estão vendo essa geração adoecida, essa geração que muitas vezes chega em casa só reclamando do trabalho, né? Como é que você vai inspirar alguém, né? Eu não lembro quem que, acho que era o Clóvis de Barros que contava uma piadinha, né? Que o pai chega do trabalho com aquela expressão acabado, daí o filho pergunta: pai, de onde você está vendo ele? Do inferno. Ué, como que uma criança vai se inspirar com alguém que está falando que está vindo do inferno, né? Então, uma geração influencia a outra, né? Nas decisões, tanto daquilo que eu quero, quanto daquilo que eu não quero. E, Igor, pegando nessa linha do que a Dione trouxe, você que trabalha com propósito, você acha que o propósito pode funcionar como fator de proteção emocional? Olha, Descobrir o propósito. eu acho, sabe por quê? É, eu acho o seguinte, hoje eu vejo, tá? Isso é uma visão do meu dia a dia, tá? É, na- o propósito, ele hoje não é um luxo existencial, tá? A gente está tão sobrecarregado, a gente veio falando isso nos outros episódios, né? A gente está tão sobrecarregado. A gente está se autocobrando, a gente está mais ainda, né? A gente falou lá atrás sobre hiperconectividade, a gente está se comparando o tempo todo, né? É tanta informação chegando dos outros que a gente está se comparando o tempo todo. Então, o propósito hoje, né, na minha leitura, ele não é um luxo, né? Ele não é um luxo existencial. Ele é uma espécie de organizador interno, né? Ele é aquela sua bússola que você vai andar com ela sempre ali no seu bolso. E se você tiver essa consciência, você tem acesso a ela a cada momento, né? Quando a pessoa sabe o que importa para ela, né, o que tem sentido para ela, para onde ela quer ir, ela sofre menos o impacto dessas sobrecargas, né? Menos, ela sofre com menos dispersão, né? Sofre com menos comparação, é, ela sofre com menos sentido de estar perdido, né? Porque ela tem aquela bússola ali com ela o tempo todo, né? Então, eu acho de verdade que o propósito, né, que a clareza, elas são as ferramentas assim para a gente ter no dia a dia que não são mais esse luxo, sabe? Essa coisa inatingível ou aquela coisa idealizada, nada disso. Eu acho que elas são ferramentas bem tangíveis assim. Legal. Muito bom. E agora que nós estamos na reta final, eu pensei de cada um colaborar com uma dica, com uma estratégia que a gente aplica na nossa vida para ter mais saúde mental. Nesse mundo tão hiperconectado, que a gente utiliza tanto as tecnologias, né? Acho que acredito que é que todo mundo usa tecnologia para o trabalho, né? Nesse momento estamos utilizando uma para poder, estamos em tela, né, para poder chegar esse episódio até vocês, né? E então eu gostaria que cada um contribuísse com aquilo, né, aquilo que você aplica, né, para a sua vida, né, aquilo que você aplica na sua vida para você
ter mais saúde mental? Quer começar, Jeff? Pode ser. Sempre começo, né? Ansioso. Eu acho que uma coisa que eu tenho me perguntado nesse exato momento da minha vida é, é se a maneira como eu estou vivendo é sustentável, né? Como é que, como é que isso se escala de alguma forma? Não só no trabalho, mas de diversas formas, né? Falando do trabalho, eu tenho pensado agora no meu próximo passo é como eu gero escalabilidade, porque hoje eu estou numa agenda mais sobrecarregada e está me impactando em diversas esferas, né? Então, as perguntas que eu me faço é o que que a rotina está fazendo comigo neste momento que possa me impactar, isso não impacte em outras esferas, né? E o que que hoje eu estou abrindo mão, né, para manter o ritmo que eu tô hoje. Eu tô abrindo mão de alguma coisa, não tem jeito, né? Por exemplo, vou dar um exemplo super prático, né? Eu não tô conseguindo estudar o que eu gostaria de estudar, o ritmo de estudo que eu gostaria de ter, porque o meu ritmo hoje tá mais pesado, é um desconforto proposital, mas ainda assim eu estou sacrificando algo da minha agenda ou da minha jornada, né? É, e até quando eu quero lidar com isso? Até quando eu quero lidar com isso? Então, acho que a gente falou sobre isso hoje, que é o tempo da divagação, né? Você parar para divagar sobre essas coisas é muito importante. Você parar para olhar para isso é muito importante. Porque é esse momento que você de fato olha até em âmbito estratégico mesmo, pessoal ou profissional, né? Deixa eu olhar um pouquinho aqui onde eu não vi, né? Eu aprendi uma pergunta super simples, acho que eu falei, acho que eu trouxe essa pergunta na outra temporada, mas para mim ela é ouro, para mim pelo menos, né? Que eu aprendi no livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, né? Que o autor ele fala, quando você está numa situação boa ou numa situação ruim, a pergunta que você tem que se fazer para você tentar limar o ponto cego é o que eu não vi ainda? Para onde eu não olhei ainda, né? Porque quando você faz essa pergunta você onde você não olhou ainda, te deixa numa zona de certa forma desconfortável e te provoca a olhar para, né, para outras esferas, né, para outros prismas, né, que talvez possa melhorar ou talvez tirar você de uma situação que você está aí, né, meio isolado e sair para o outro lado, né? Então, talvez a ferramenta que eu tenho usado mais hoje de alguma maneira, é a divagação, né? Como que eu consigo gerar mais sustentabilidade para minha vida e dar mais escalabilidade também. E a pergunta sobre onde eu não olhei também me ajuda bastante, porque me Legal. faz refletir mais sobre onde eu posso mexer mais no meu dia a dia. Muito bom, muito bem. Dione, e você? O que que você usa aí de dicas para você ter mais saúde mental? Olha, eu, desde um pouquinho antes da pandemia, eu comecei com uma rotina de exercícios. Eu faço exercício em casa. E o que me deu muito certo, porque quando entrou a pandemia eu já estava começando, já estava fazendo essa rotina de exercícios em casa e mantive essa rotina. Tal, às vezes não consigo fazer muito com muita constância, mas eu dou prioridade sempre para essa rotina de exercício. Eu gosto de fazer, me dá muita clareza, muita, né, traz oxigenação para o cérebro, me dá um, né, tipo, ajuda em várias frentes. Para mim isso faz muito sentido. E eu gosto sempre de ter alguma outra coisinha, assim, eu sou uma pessoa que inventa coisas, então, assim, eu gosto de conversar com as plantas, tem dia que eu converso com as plantas, tem dia que eu canto, tem dia que eu tomo um banho Vou girar daqui. mais relaxante e vou ali no banho, né, fazendo meu ritual de limpeza, né, tipo, a água desce e leva tudo. Então, assim, depende muito, mas eu acho que a rotina de exercício para mim é que tem me trazido melhor. Eu estou mais constante, me dá uma melhor, me deixa melhor assim mentalmente, vamos dizer assim. Legal, muito bom. Igor Fernandes. Para mim cara, são pausas de consciência no meio da semana.
Não precisa ser uma coisa grandiosa, sabe? Não precisa entrar numa sessão de terapia consigo mesmo, mas pequenos momentos de pausa, com perguntas mais verdadeiras, né, sobre a vida, sobre a semana que você está construindo. Não vou colocar sobre a vida para não parecer uma coisa grandiosa, né, como eu falei. Mas aquela semana ali que você se predispôs a fazer aquelas coisas, o que que você está construindo dali de fato? Você está na rota que você traçou? Já deu um passinho para o lado? Precisa reconfigurar essa rota, né? Então essas pequenas pausas, gente, um café na tarde de quarta-feira é a representação do meio da semana. Para você pegar aquele cafezinho, tomar, fazer aquelas perguntas de como foi minha segunda, como foi minha terça, tô indo no meu caminho, tô me autoflagelando, tô colocando peso em cima de mim, tá pesado. Eu lá atrás falei que essa semana ia fazer isso, isso e isso, pô, achei que fosse ser legal, não tá legal, tá pesado. Deixa eu reestruturar aqui o que falta de semana. E aí eu acho que com isso a gente vai deixando pesos desnecessários pelo caminho. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma vida privilegiada, né? Eu tenho noção disso, né? Eu sei disso, né? O fato de eu poder parar minha agenda para poder ficar com a minha filha à tarde, eu sei que isso daí é raridade, né? Infelizmente, isso é raridade, porque bom seria se todas as mães que quisessem isso pudessem ter, né? Porque tem muitas que querem e não podem, né? E a gente tem um ritual aqui em casa que a gente fala o nosso tradicional programa de senhorinha, que é tomar café com bolo. E a gente Ah, ama, bom né? demais. É bom demais, né? A gente ama, 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 ama. A nosso tradicional, a gente fala, Lô, vamos fazer nosso tradicional programa, ela de senhorinha, né? Que é tomar café com bolo. Então a gente senta na mesa, come um pedacinho de bolo, toma café, conversa, tal, né? E às vezes a gente vai em alguma padaria, em algum lugar, e aí acho que foi sexta-feira que a gente foi no shopping, tem um lugarzinho lá que a gente toma café. E a gente comendo o bolinho, conversando, eu falei, filha, promete que você vai estar velhinha, a mamãe vai estar velhinha, e do lado desse café tem uma livraria. E ela estava doida para terminar o bolo para correr para a livraria. E eu assim, você promete para a mamãe que você vai estar velhinha, a mamãe vai estar velhinha, e esse ainda vai continuar sendo o nosso melhor programa, né? O nosso café de senhorinha, ir na livraria e tudo mais, né? Mas esses momentos me gera muita gratidão. E eu acho que para mim a gratidão, ela é para mim a melhor coisa para minha saúde mental, porque a gratidão ela faz me reconhecer, né? Que nem o Igor trouxe esse negócio da pausa consciente e ele falando, eu me vi nesses momentos, mas todas as vezes que eu me vejo assim, eu sempre agradeço, né? Eu agradeço muito a Eloá, falo, filha, obrigada por ser minha companhia, né? Minha companheira, agradeço muito a Deus, agradeço muito a vida. Comecei falando, eu sei que eu tenho uma vida privilegiada. Então, a gratidão, ela leva a gente a reconhecer aquilo que a gente tem, né? Então, para mim, a gratidão, para mim, com 46 anos de idade, hoje, eu acho que é a principal arma para eu trabalhar a minha mentalidade é a gratidão, porque é eu reconhecer aquilo que eu tenho, né? E muitas vezes a nossa infelicidade vem da gente olhar aquilo que falta. E quando a gente olha para aquilo que a gente tem, você destrói um monte de sabotadores, de autossabotagem, de autocobrança, né? De chicote nas costas, né? Você olha e fala, não, é isso, né? É isso que eu tenho. E é bom demais, né? Assim, eu dei o exemplo do café, mas muitas vezes é uma coisa muito simples, mas eu falo, que legal ter isso, né? E isso me gera gratidão.
Então, para mim, eu fico com isso, assim, né? Tenho essa da reflexão, tenho da atividade física, né? As pausas conscientes, mas fazer tudo isso e agradecer, para mim, esse é o segredo de uma mentalidade mais fortalecida. Não sei se Muito faz bom. sentido isso para vocês. Muito, Antes de muito. amar, é aquela frase, né? Antes de você ter o que ama, isso, antes de você ter o que ama, ame o que tem, É, né? Então, Muito é a bom. gratidão, né? O resumo da gratidão, né? Antes de você é. ter o que ama, ame o Ame o que que tem. tem. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Muito Ótimo. bem, senhores, fechamos mais uma temporada. Vocês gostariam de deixar um super recado para nossa audiência? O que vocês gostariam de falar? Eu vou deixar. Doadores Então, ganham. como que é? Doadores ganham. Tem Doadores. um, doadores ganham. Eu aprendi recentemente, eu faço parte de um grupo de empresários do BNI, e lá eles têm um valor chamado Givers Gain, né? E aí eu assisti uma palestra esses dias de um dos diretores lá, e eu tinha uma dificuldade de falar do Givers Gain sem soar na minha cabeça, no meu mundo, né, que você doa para receber. Por mais que seja legítimo, né, doar para receber, ainda me soava meio egoísta, né? Só eu vou doar para receber, então quer dizer, parece que eu tenho que fazer isso para receber. Isso não me encaixava. Aí ele veio e ele trouxe um termo, ele falou assim, ó, doadores ganham. Para mim fechou. Então, doadores ganham. Porque quando a gente doa, de fato, a gente ganha. A gente ganha dos dois lados. Porque a gente está doando para alguém, a gente está ajudando alguém de maneira legítima, mas aquilo de maneira energética, eu não sei até onde vocês acreditam nisso, mas isso volta para você. Isso volta muito para você. E a gente está aqui hoje fazendo esse podcast, para mim, é uma forma de doar, né? Está aqui doando um pouco do que a gente aprende, do que a gente vive, né? A gente aprende um monte aqui, né? Eu aprendo um monte com vocês aqui. Eu dou também um pouco do meu também, né? Então a gente doa e doa para quem está afim de ver esse pod coach. Então acho que todo mundo ganha. Quando doadores doam, todo mundo ganha. Então doadores ganham. Essa eu vou deixar, essa frase que eu vou deixar aqui. Muito bom. Adorei. Johnny, quer deixar o seu recado? Ou você só quer seu recado na Times Square? Não, eu adorei essa frase do Jeff, porque me lembrou, né, São Francisco, né? É dando que se recebe, Jeff, né? Já dizia São Francisco. Então, assim, faz muito sentido. Eu acho que, assim, a gente, como o Tarcísio trouxe, né, a gente começou isso aqui como um desafio, né? Mas cada vez mais eu acho que a gente está fazendo uma coisa incrível aqui, né? Eu acho que a gente está trazendo conhecimento, a gente está trazendo é, uma forma das pessoas terem um contato com o que é o coach, um pouco do que a gente faz, desmistificando um pouco, né, o coach para as pessoas e principalmente trazendo conhecimento, trazendo clareza, trazendo reflexões, né, sobre o dia a dia das pessoas. É um, eu acho que a gente está fazendo uma super doação, né, uma super doação. Com E eu certeza. acredito muito que exatamente isso que você falou. Eu acredito muito em energia e eu acredito muito que o universo, quanto mais você dá, você recebe. Então, eu, é isso. Acho que gostei muito. Muito bom. Igor C. Fernandes. É, olha, vou ficar com um pensamento, né? É, a gente falou em gratidão, a gente falou em servir, né? Cuidem-se, mas cuidem-se de si mesmos primeiro, né? A gente só consegue cuidar dos outros quando a gente está bem. Sem a gente estar bem, a gente não consegue cuidar de ninguém. A gente não consegue fazer por ninguém. Então, cuidem-se. Cuidem-se e estejam prontos para poder cuidar dos outros. Porque
Se a gente não cuidar da gente mesmo, a gente não consegue cuidar de ninguém. É o, é o lema do avião, né? Primeiro você bota o Máscara em colete em você, si depois no. mesmo e depois vai ajudar o do lado. É, Então é isso isso. aí. Muito bem, gente. E eu quero agradecer de coração, né? Quero agradecer vocês pelo tempo, disponibilidade, né? De topar os temas, o roteiro de última hora, e falar, bora, 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 vamos gravar. E com certeza para mim foi muito aprendizado. Estou saindo com meu caderninho aqui cheio de anotações, com várias coisas aqui. E essa troca é muito incrível mesmo. E agradecer também o pessoal que nos acompanha. Deixe os comentários, tanto no YouTube, no nosso canal lá do Pod Coach Criacional, né, Dione? Isso, pode coach criacional. E também no Spotify, nos acompanhe por lá também. Deixe os comentários, né? Diga se vocês estão gostando. Se tem alguma outra Nunca temática que vocês pensei que eu tivesse um gostariam. canal no Spotify. Não sei nem se eu tenho roupa para isso. Tá vendo? Nem Pois sei. é, Que pois isso? é, né? Tá indo longe isso daqui, Estamos indo né? longe. E se Esquenta você gostou nós. e se fez sentido para você, compartilha com mais pessoas também, né? Eu acho que esse tema é um tema muito relevante, né? Da gente trazer para a discussão, que é a saúde mental, porque quanto mais Verdade. pessoas estiverem bem, todos ganham, né? Ó, não é só doadores que ganham, todos ganham. Todos ganham. É isso aí Gente, mesmo. abraço, fiquem com Deus, cuidem de si Canais, e canais cuidem do, dos canais seus. do Ah, Instagram? é verdade, é verdade. Bora! Damares Alfredo, a coach esquecida. Tô brincando. Eu sou a Damares Alfredo, vocês me encontram no Instagram, no YouTube e no LinkedIn como damares.alfredo. Jeff, Eu sou o Jeff Tolentino, vocês me encontram no LinkedIn como Jeff Tolentino, no Instagram como @Jeff_Tolentino. tudo bem, Dione? No LinkedIn de Ione Palmeira e no Instagram de Palmeira. Muito bem, Igor? No Insta, Igor C. Fernandes, com Z no final. E no LinkedIn, Igor Fernandes, com acento agudo no A e Z no final também. Muito bem, gente. Muito bom, fiquem com Deus. Um abraço, viu? Tchau, até a próxima temporada, se Deus quiser. Valeu, vamos! Em breve. Vamos!